Agora foi. Oi. Olá. Vamos ver. Legal. Deu certo aí, estamos ao vivo. Só liberar o link aqui. Esperar um segundinho aí. Bom, pessoal, muito obrigado aí. A gente está fazendo a nossa primeira live nesse período de coronavírus. Eu acho importante porque é algo inédito, né? Na realidade do nosso país, a gente nunca viveu algo parecido, né? Que estremece questões de saúde pública, economia, e é algo muito maior, porque não é só no Brasil. Então, é muito importante esse bate-papo aqui. Junto comigo estão o Fernando Magalhães e o Sérgio Ruiz. São sócios do escritório FMAA, aqui em Mogi das Cruzes. E escritório especialista em direito empresarial, corporativo. Então, acredito, Fernando e Sérgio, que essa primeira semana que o Brasil, né, entrou numa recessão total, enfim, está começando a falar um pouco menos da doença, né, falar um pouco menos da questão da saúde, e começou a crescer as discussões econômicas, né? Porque quando se fala que o Brasil pode ficar em recessão até setembro, né? Os empresários começam a entrar em desespero, né? Principalmente os do varejo. Hoje a Revo tem aí 80% do seu mercado, dos seus clientes são do varejo. E realmente a gente está vivendo algo muito novo, né? Empresas fechando as portas, algumas que conseguem trabalhar com entrega, né, que é venda de produto, está se reinventando, outras não têm o que fazer, né? Fecharam realmente as portas e não tem o que fazer. Só fica na expectativa disso melhorar, né? De que isso acabe, esse pesadelo acabe logo. Mas existe muita especulação, muitas pessoas falando, cada um dando uma opinião, enfim. Então, eu acho muito importante essa nossa live para vocês poderem falar o que de fato acontece, né? O que está acontecendo, o que vai acontecer no futuro com a experiência que vocês têm desse mercado aí. Então, abro a palavra para vocês aí, pode ficar à vontade, que vocês são os donos aí do negócio. Ok, nós não determinamos. Oi? Vamos, não determinamos ordem? Vamos Exato. lá, Sérgio, pode fazer as honras. Vamos, a gente vai falando aqui, batendo um papo. Boa tarde a todos, boa tarde, Fernando, Sidney, obrigado pelo convite. Realmente, o momento é um momento de readequação de todo mundo, né? Não vai, nós vínhamos conversando, inclusive, isso dentro do escritório, todos nós vamos ter que nos adequar a uma nova forma de trabalho, principalmente aquelas pessoas que têm um lugar físico, né, um escritório para trabalhar, ou comércio, etc., porque a gente tem dois grandes fatores aí, né, a questão da saúde, do contágio, da prevenção disso, e como você falou, agora parece que estão diminuindo a fala tanto na doença em si, mas começando a pensar nos reflexos disso
no mercado, na economia, para o pequeno, para o médio e para o grande empreendedor. Então, isso vai demandar de todo mundo uma readequação e, muitas vezes, renegociação de muita coisa pactuada. Isso já é uma realidade para todo mundo, né? Ótima tarde, Sidney. Sérgio, tudo bem? Eu espero que esse novo normal seja bastante passageiro, né? Porque é muito melhor estarmos no mesmo ambiente, conversarmos de maneira propositiva, né? Primeiro, quero felicitar você, Sidney, pela iniciativa de promover informação. Eu acho que hoje, nesse emaranhado de informações que temos, né, disponíveis, é sempre muito importante não sermos mais uma informação, mas sermos uma informação de maneira precisa, de maneira responsável e de maneira técnica, né? Eu acho que esse é um bom diferencial. Eu vou começar falando, eu acho que democraticamente, dizendo que nós temos que falar sim da doença. A doença ela não pode sair do nosso radar, né? Essa pandemia não pode sair do nosso radar, porque eu temo que se ela sair do nosso noticiário, as pessoas percam um pouco da necessidade da sua autopreservação, né? Desse autoconfinamento que todos estão, ou a grande parte, ou aqueles que podem, estão fazendo. Eu entendo que a pandemia ela é o objeto a ser enfrentado para superar essa crise. E quanto mais nós relutarmos em frustrarmos todas essas medidas que o governo vem adotando, recomendando, algumas restritivas de direito, quanto mais nós relutarmos com isso, mais eu tenho certeza de que vamos purgar, né? Vamos estender essa crise além do necessário. Então, eu entendo que nós precisamos, sim, falar da doença em si, nós temos que pedir para que as pessoas fiquem em casa, que as pessoas tenham consciência daquilo que estão fazendo e entender que os gestos individuais vão repercutir na sociedade. E o quanto mais nós conseguirmos individualmente praticar isso que vem sendo recomendado, eu acho que tão logo nós vamos sair dessa crise. Mas eu acho que o meu primeiro sinal aqui é de que nós temos um longo caminho. E nós temos, sim, algumas recomendações. Hoje, na verdade, foi dia somente de se fazer conexão de reuniões online para acalmar os ânimos, para que nós tenhamos, acima de tudo, calma. Calma, informação e tomada de decisão racional. Então, eu começo a minha fala dizendo que a minha expectativa é de um caminhar aí um pouco duradouro. Não o meu desejo, mas a minha expectativa é de um caminhar um pouco duradouro e mais um desafio para os nossos empresários. Bacana, Sérgio, Fernando. Não, na verdade... Pode falar. Eu ia já iniciar com uma pergunta, mas se você quiser fazer um complemento aí à fala do Fernando, você pode fazer, Sérgio. Essas medidas que eu gostaria, assim, de fazer, porque, como você comentou, eu ratifiquei essa questão de estarem falando menos da doença, no sentido de não fazerem tanto apavoro. Infelizmente, a gente vive uma realidade, né, de fake news e notícias espalhadas aí à torta direito, sem nenhum fundamento, e muitas pessoas acabam confundindo as coisas e gerando pânico. Tem gente que espalha imagens aí de uma série de coisas que só fazem atrapalhar, né? Não contribuem em nada. Ontem mesmo o ministro da Saúde foi à CBN para esclarecer um suposto áudio que tinham mandado como sendo ele falando, mas o que ele falava no áudio é um cenário de absoluto caos e irrecuperabilidade. Então a gente precisa também, uma das dicas, inclusive dentro disso que o Fernando falou, é nos certificarmos das fontes onde a gente pega essas informações, porque o WhatsApp é um meio muito rápido de comunicação, a internet num todo, mas principalmente
principalmente o WhatsApp, que está à mão o tempo todo, e as pessoas, infelizmente, têm essa atitude, essa necessidade de espalhar essas notícias, e muita gente acaba replicando isso, mandando isso adiante, e isso não contribui em nada. Então, é importante reforçar que se atentem aos sites oficiais das prefeituras, do governo do estado, né, no governo federal, para que essas medidas, sim, sejam espalhadas, etc. E, além disso, essa não é a hora, né? Ontem eu recebi algumas mensagens, essa não é a hora, o Covid não tem partido, ele não tem esquerda, não tem direita, ele não é pró, ele não é contra, ele atingiu o mundo. Então, o foco agora é a prevenção e o cuidado disso, para que se evite o contato, etc., e estratégias para que se passe por isso. Então, falar do governo, falar que é culpa do governo, se fosse outro governo, isso não estaria acontecendo. Isso não agrega em nada, é só especulação, são só falácias que só fazem criar mais tumulto e mais enrosco. Então, é muito importante também que as pessoas verifiquem a fonte da onde estão vindo essas informações. Certo. Não, bacana. Justamente, esse é um ponto muito importante, e não só para falar do coronavírus, mas tudo que impacta o país é a velocidade da informação, né? Então, nós temos a tecnologia a nosso favor. Hoje a gente consegue enviar uma informação para qualquer lugar do mundo em segundos. Isso é muito importante. Só que isso também tem o seu grande lado negativo, que é essa informação ela ser também massificada, disseminada de uma forma gigantesca, sem nenhum filtro, né? sem nenhum conhecimento. Eu fiquei abismado. Ontem eu recebi umas fotos que estão criando um hospital, um espaço para tratar no estado de São Paulo, e nessa foto dizendo que era o estádio do Pacaembu e tudo mais, e uma tenda enorme, tudo. Poxa, bacana, legal. Só que hoje mesmo, eu tenho alguns parentes em Minas Gerais, hoje mesmo eu já vi alguns parentes compartilhando as mesmas fotos e falando que isso é em Juiz de Fora, na Expo Minas, enfim. A gente não sabe em quem acreditar, né? Eu não fui até o Pacaembu ver se realmente é lá, eu não sei se é em Minas, enfim. Então, eu reforço e compreendo essa fala do Sérgio falando, vamos buscar informações oficiais, né? Falando de São Paulo, que é onde nós estamos, o governo do estado, todo dia ele está fazendo pronunciamento oficial, né? Todo dia estão lá o governador do estado, o prefeito da cidade de São Paulo, que por enquanto é a cidade mais afetada, né? E é a maior metrópole da América, enfim. Então, eles juntos fazem o pronunciamento e as informações de forma oficial, né? As decisões tomadas, o que é por decreto, o que é recomendação. Então, eu acredito que esse momento nosso, essa live que a gente está querendo atingir os empresários da região, é justamente para que tenhamos também uma informação de quem entende, né? Uma informação de quem estuda, de quem conhece, de quem trabalha há anos com empresários e entendem essa gestão de crise. E a minha primeira pergunta, Fernando e Sérgio, o momento da paralisação, porque o Brasil realmente parou, né? Algumas indústrias ainda produzindo, algumas cidades tomou medidas até mais duras do que aqui na região, por exemplo, o ABC, que já tinha decretado paralisação do transporte coletivo, enfim. Vocês acreditam que essa parada foi no momento adequado? Eu vejo algumas pessoas falando que não foi o momento, que deveria ter sido um pouco mais para frente, outras pessoas falando que deveria ter sido antes. Na visão de vocês, economicamente falando, né? Porque a gente não tem esse conhecimento da questão da saúde. Ouvimos falar um pouco dessa curva de infecção, né? Que a gente precisa parar e para não se infectar todo mundo, enfim. Mas economicamente, vocês entendem, acreditam que foi no momento adequado, foi no momento certo, porque senão o prejuízo ele poderia ser maior se não fosse agora?
Bom, tratar de questão que envolva saúde, assim, né, e de indústria, etc., ao meu ver, isso tem que ser tido como prioridade, sabe? A gente sabe que, a gente está vendo, por exemplo, isso não é história, ninguém contou, o mundo está assistindo isso, as consequências na Itália da demora em levar em conta o que estava acontecendo. Como você bem colocou, não nos cabe aqui dizer a questão de saúde, como ou não isso vai se espalhar, como isso vai ser contido e etc. Mas nós também, como leigos na área da saúde, só que cidadãos, estamos vendo isso, é importante que o quanto antes sejam adotadas essas medidas, para que se controle, que se evite essa contaminação absurda, porque isso reflete em todo o sistema, em pessoas doentes, o sistema de saúde que não dá conta, e aí sim a falta de suprimentos, a falta de pessoas trabalhando, remédios que não vêm, a indústria que não produz, percebe? Vira uma espiral de consequências pela falta de cuidado, entende? Então, eu acredito ser bastante importante, sim, o quanto antes a gente enfrentar isso de maneira consciente, racional, como o Fernando colocou, é uma realidade, é uma nova realidade, e nós vamos ter que passar por ela de algum jeito. Então, que seja de uma maneira racional, estruturada, pensada, e que a gente consiga entender o que tem pela frente, mas sem pânico, sem atropelo e com muita assertividade. A minha opinião é igual do Sérgio no tocante à questão da saúde, né? Eu acho que o que nós temos são referências mundiais que que tiveram mais êxito e experiências internacionais que não são típicas, né? Que não devem ser seguidas. Entendo que, especialmente, o Ministério da Saúde vem fazendo um trabalho já de algum tempo, né? Não é esta semana, não é da semana passada para cá. Nós temos visto o nosso ministro da Saúde rodar o Brasil com essas informações e preocupações. Eu acho que, trazendo para o contexto jurídico, Sidney, e colaborando com a tua live, com o teu público, o Estado de São Paulo ele editou, através do João Dória, que é o nosso governador, um decreto, número 64879. Esse decreto é de sábado, e ele realmente, juntamente com todo o corpo político do Estado de São Paulo e da Prefeitura de São Paulo, vem tomando as medidas, por vezes impopulares, do ponto de vista do empresário, especialmente fazendo com que boa parte dos negócios estejam fechados obrigatoriamente a partir de amanhã. Não é uma prerrogativa. As pessoas não têm o direito de funcionamento dos seus negócios a partir da 0 hora de amanhã. Ou seja, dentro de instantes, né? Estamos aí por volta de 19 horas. Nós estamos a 5 horas desta situação. Então, ou seja, aqueles trabalhos, aqueles negócios que não foram elencados como negócios essenciais para a sociedade, negócios especialmente ligados à saúde e todo o seu sistema, e assim como também ao abastecimento, né, supermercados, farmácias, todos esses, fora desses, melhor dizendo, estão restritos o funcionamento. E isso é uma vedação, é proibido, não é que goste o empresário ou não goste o empresário. Essa é uma medida restritiva de direito. É um momento que nós estamos, devido à força maior praticada e realizada pelo coronavírus, a liberdade individual que as pessoas têm num mundo tradicional de empreender, de fazer, de lidar, está suprimido temporariamente. E temporariamente são 15 dias, até o dia 7 de abril. Enfim, a partir de amanhã, 15 dias, mas lógico, mediante leitura sistêmica e constante de tudo isso, né? O governo está muito atento. E nisso, as prefeituras devem dar efetividade, né? E eu entendo que
mesmo que a fiscalização possa não, de cada prefeitura ou do próprio estado, não possa ter eficiência, eu entendo que a sociedade irá fazer com que os empresários realmente cumpram com essa norma, porque nós temos que permanecer em casa. Esta é a nova regra, este é o novo normal. Nós não podemos, antes de pensar no nosso individual, antes de pensar nos nossos negócios, é dever de todos nós pensarmos na sociedade. E a sociedade reclama esse isolamento como medida de satisfação, como remédio social para pararmos, ou melhor, para começarmos o nosso tratamento do Covid-19 no Brasil. Então, o que eu posso dizer é que as regras, elas não trazem boas informações, porque hoje mesmo o que eu mais respondi para empresário é: Fernando, como eu pago as contas? Se eu estou de portas fechadas? Fernando, o que eu faço com os meus funcionários? Até porque ontem o governo federal editou uma medida provisória, número 927, e hoje já praticamente teve que voltar atrás num trecho que é muito importante. Então, percebam que nós temos que respeitar toda e qualquer norma que for emanada dos nossos poderes constituídos, né? É para isso que nós elegemos os nossos governantes. Não é simplesmente para tomar as decisões na época da bonança. Não, nós temos que ter bons governantes para tomadas de medidas absolutamente impopulares. E nisso eu louvo a lembrança do Sérgio. Não está na hora da crítica partidária, da preferência por cor, por ideologia, por gosto, por convicções pessoais. Está na hora do sacrifício. Nós estamos num regime de exceção. E esse regime de exceção exige de nós, a palavra é bem essa mesmo, exige de nós uma postura que não é de plena liberdade para o exercício da vida civil. Em termos bem práticos, nós temos que cumprir a regra do jogo. Exatamente. Complementando isso, é importante as pessoas terem consciência disso, de que, feliz ou infelizmente, a gente tem uma previsão legal de que nesses momentos, esses direitos individuais, eles são relativizados. Então, os comerciantes vão ter que fechar os seus negócios, isso já está, a gente tem acompanhado aqui as prefeituras locais, né, com essa determinação, sob as penas da lei, Código Penal, sanções administrativas e, inclusive, até ser cassada a licença, o alvará de funcionamento do comércio. Né? As pessoas têm que entender, como o Fernando bem colocou, que não é o momento de pensar em si, é um todo. Então, esses direitos ficam relativizados. A gente está vendo aí com a MP 927 a relativização dos direitos trabalhistas, né? A gente sabe que isso é um assunto que no Brasil, sempre que se fala, isso causa alvoroço, causa bastante movimento, e nesse momento a gente está vendo uma relativização dos direitos trabalhistas em decorrência e em prol de uma situação que a gente está falando de nível mundial. Nós não estamos mais falando de uma situação que envolva a minha casa, o meu vizinho apenas, ou o meu bairro, ou então a minha cidade. Nós estamos falando do planeta como um todo. Então, essas exigências, e aí cada país tem feito as suas, elas chegaram aqui agora. Até a semana passada, nós ouvíamos que na Itália, a pessoa para sair de casa tinha que ter uma justificativa para sair, sob pena de prisão ou multa, né? E os comércios já havia anterior determinação de serem fechados. Agora já chegou aqui no Brasil a determinação de fechamento desses comércios. Então, vai ter que haver muita concessão de todos. É importante isso ficar muito claro. Eu tenho amigos conhecidos que trabalham em redes grandes, em lojas grandes, e um deles ainda me comentou essa semana que a boa parte da semana passou renegociando contratos para que a loja pudesse atender a demanda, honrar os contratos, honrar com os seus fornecedores, e para que também
acho que nós estamos com um problema com o Sérgio, não? Sérgio, estamos com um problema com o seu sinal. Para si honrados. E houve uma negociação e repactuação disso, de prazos, de penalidades, de suspensão. As prefeituras, por exemplo, não me engano. Estão me ouvindo? Deu uma Você está picotando. Deu uma leve, grande oscilada aí no seu áudio. Ah, perdão. Não, agora acho que voltou. Enfim, volta com a contribuição em resumo, Sérgio, até para o Sidney também dar sequência. Sim, a contribuição é essa de que realmente os direitos nós vamos ter que pensar e renegociar. É momento de refletir e repactuar os contratos, a fim de que todos possam cumprir e não haja nenhum corte ou inadimplemento desses contratos. Legal. Bom, agora falando do pequeno empresário brasileiro, o Brasil, na verdade, eu, Sidney, entendo como uma questão cultural. 2 pontos. O primeiro ponto o empreendedor brasileiro. O brasileiro ele gosta muito de empreender. E o empreendedor brasileiro, ele vai com a fé e a coragem abrir o negócio dele por um conhecimento específico, né? Então, eu entendo de corte de cabelo, eu vou abrir o meu salão. Eu sou um profissional da área de educação física, eu vou abrir minha academia. Eu fui vendedor da Marabras por muitos anos, eu estou abrindo minha pequena loja de móveis, enfim. E muitas vezes essa pessoa não tem um conhecimento administrativo, não tem um preparo administrativo para levar o negócio dele, principalmente em períodos de crise, né? Um segundo ponto que eu entendo que é algo cultural do brasileiro, que é também a dificuldade em poupar, né? A questão financeira. Eu vejo que o empresário, o empreendedor, ele começa a ter uma crescente no negócio dele, ele não vai pensar em poupar, em se preparar. Ele vai querer melhorar a vida dele, vai querer melhorar a posição social dele, trocar de carro, buscar uma casa melhor, dar uma condição melhor para a família, que eu também acho louvável e não vejo problema nenhum. Só que, num período como esse, aí beira o caos, né? Porque eu tenho pessoas já falando comigo que eu não faço ideia o que eu vou fazer. Eu não tenho reserva financeira para assumir os compromissos de salário. Não é nem pagar boleto, não é nem ter problema com o banco. É pagar o aluguel do ponto, é pagar salário. Enfim, são as coisas básicas do negócio, né? Eu acredito que essa seja a principal discussão que eu chamo de caos, né? Eu não sei se vocês acompanharam o noticiário aí que vazou uma conversa do Justus com o Marcos Mion, né? Que o Marcos Mion lançou na rede dele falando que o Brasil poderia chegar até 1 milhão de mortes, né? E esse tipo de informação causa um alvoroço todo na população. E por outro lado, o Justus falando da economia, falando que com esse momento e a gente com essas informações que nem sempre são verdadeiras, a gente vai causar eu não lembro a palavra que ele falou, mas assim, uma perda gigantesca, não só nos pequenos, né? Eu comecei a minha fala falando dos pequenos, mas o médio grande, num período muito longo, ele também não tem esse preparo. Aqui no Brasil, pelo menos, não tem esse preparo de segurar um negócio dele por um período aí de 6 meses, 5 meses, 4 meses. 1 mês eu até me arrisco a falar que sim, mas no segundo mês, sem faturamento, o caos já se instaurou, né? E o que vocês têm para contribuir nesse sentido de informação?
posso dizer nesse momento, Sidney, Sérgio já deu uma primeira pista, né? Que nós teremos que viver um momento de repactuação, mas não somente de repactuação de obrigações, porque quando você repactua uma dívida, existem os dois lados, quem deve e quem precisa receber para continuar alimentando a cadeia, né? Nós entendemos essa repactuação das obrigações como algo social. E para que haja essa repactuação social, um player é indispensável, que é o governo, ou melhor, os governos. Os governos precisam não, na minha conjectura, os governos têm a obrigação de promover esteio, e esteio não significa dar caixa para as empresas. Eu disse na minha fala inicial que eu espero um certo tempo, né, de evolução para tudo isso, e na verdade tenho me preparado para essa realidade com um pouco de duração, né? Mas uma coisa nós temos que constatar, e aí não adianta dourar a pílula, né? Não adianta pintar cenários diferentes. Nós temos muitas empresas, micro, pequenas e médias, muito mal das pernas. A realidade dessas empresas é piorar. É realmente piorar, ficar um pouquinho pior das pernas nesse momento. Só que ficar pior das pernas é muito complexo você atestar isso dessa maneira e deixar as pessoas no desalento. O nosso principal conselho o empresário ele tem que ter o negócio na palma da mão. Ele tem que ter informação. Ele tem que saber o que não está dando certo. Tem que aproveitar este momento para fazer as correções de rota, fazer as coisas que devem ser feitas através de informações que estão na palma da sua mão. Ele vai necessariamente ter que tomar medidas que às vezes são impopulares, são drásticas, mas que devem ser pelo menos conservadoras, né? Nesse ambiente de absolutamente caos que existe, nós temos que olhar o copo absolutamente vazio, não é olhar o copo ou meio cheio ou meio vazio. Todo o planejamento que nós orientamos é no sentido de trazer as informações para a mesa para que as melhores decisões sejam tomadas. Então, as empresas que vão bem nas pernas, também elas terão problema. Também estas terão abalo, ainda que elas não estejam carregadas com passivos, ainda que sejam investidoras financeiramente falando, também estas sofrerão porque elas podem estar impactadas pela proibição de trabalho, né, de licença para o exercício. Ainda estas também sofrerão impacto, mas especialmente as empresas que estão sem estruturação, sem fôlego, que já vêm, de certa forma, numa situação delicada e muito frágil, essas certamente vão sofrer um pouco mais. Mas eu tenho certeza de uma coisa, Sidney, não existe somente um remédio. Também não estou dizendo que devemos terceirizar essa responsabilidade para o poder público, sentar e esperar as coisas passarem. Não, em absoluto. Eu entendo que o governo tem a sua obrigação, sim, como balizador do mercado. Ele é obrigado a deixar, no mínimo, o palco em pé para que os atores possam se ativar no mercado e fazer a mágica dos negócios acontecerem. Porque nesse cenário nem o palco está ficando em pé, né? Nós estamos numa condição que é angustiante. E o governo realmente, especialmente o governo federal, tem a obrigação de nos mostrar como é que dará liquidez para isso, como é que se curvará no sentido de incentivar a sociedade civil organizada e os empresários. Só que essa lição eu cobro sim no poder público, mas a lição do empresário trazer solução, fazer uma leitura fria do seu negócio, sem paixões, sem terceirização de responsabilidade, né? Assumindo para si a responsabilidade e fazendo com que a coisa seja diferente, né? Não será somente um remédio.
nós teremos aí alguns remédios em algumas áreas que o empresário certamente tem que ter conhecimento e aí, a partir disso, tomar as decisões necessárias. Bacana. Sérgio? Tô me ouvindo? Agora tá legal. Realmente vão essa necessidade de todos, a gente está sempre falando nessa pluralidade. Aí eu vou fazer só uma contribuição rápida, né, dessa readequação. Chegou ao meu conhecimento, por exemplo, um caso de um empresário que ele tem uma pequena empresa, etc., ele não atende o público diretamente, mas ele não tinha condições de deixar os funcionários em home office. E aí, para que se evite que eles vão e venham de transporte público, evitando contágio e etc., né, ou a proliferação, melhor dizendo, ele pessoalmente está com o carro dele, de manhã ele pega na casa da pessoa e leva para a empresa. No final do dia ele põe de novo no carro e leva para a pessoa, o funcionário, para casa, buscando uma alternativa de que o negócio dele não pare. Então, tudo vai ter que ser repensado, tudo vai ter que ser revisto, né? E ele encontrou aí, ainda que temporariamente, a gente não sabe quais serão os próximos passos, essa medida para que as funcionárias não tenham que recorrer ao transporte público. Então, ele todo dia vai buscar, vai levar, vai buscar, vai levar, para ver se isso consegue fazer com que ele mantenha o trato e o trabalho, né? A empresa girando, que é o que ele precisa, o que todos nós precisamos. Em resumo, é colocar o pé no chão de verdade, né? Olhar para o negócio. O que o Fernando colocou, para mim, é perfeito, né? Porque nós, como empresários, quando nós idealizamos o nosso negócio, nós colocamos muita paixão nele, porque envolve realmente muito trabalho, muita dedicação, investimento, enfim. Então, nós colocamos muita paixão. Só que no momento de crise, nós precisamos deixar essa paixão de lado e ser totalmente frios, até para as nossas decisões elas serem embasadas em algo realmente factível, né? Porque se a gente deixar a emoção nesse momento falar mais alto, com certeza as decisões, a chance dela ser errada, ela ser equivocada é muito grande. Mas, Fernando, em relação a quando você fala da obrigação do governo, ou dos governos, né, e principalmente o federal, a ter uma intervenção, né, nessa recuperação, você fala em imposto, você fala em subsídio financeiro, por exemplo, através do BNDES, em facilitar crédito. Você acredita que são todas essas medidas em conjunto? São essas mesmo. Eu entendo que há necessidade de uma reunião de condutas em prol da liquidez do mercado, porque senão nós teremos uma sucessão de descumprimentos de obrigação e uma insolvência do mercado como um todo, né? O mercado de ações já está dando sinais claros, né? Quando nós vemos os investidores repousando sobre o dólar, repousando sobre a dívida norte-americana que está em zero, apostando as suas fichas, nós entendemos que a única forma que se tem de balizar esse mercado é o nosso governo central, sim, atuar. Aí nós estamos entrando um pouco no lado da economia, mas aí o jurídico não tem como se dissociar da economia e da sociologia, é tudo muito ligado. Nós entendemos que não há um outro player privado, não há uma outra presença que consiga dar credibilidade ao mercado, liquidez ao mercado, tanto quanto um governo de um país possa fazê-lo. Então, eu entendo que todas as ferramentas creditícias do mercado, através dos seus bancos oficiais, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, a própria postergação no recolhimento de impostos, né? Já existem medidas já deferidas pelo governo, diferindo a obrigação do pagamento, ou seja, fazendo com que a obrigação do pagamento do imposto, que seria agora para o mês de abril, esteja mais para frente. Então, o governo ele terá necessariamente que
incluir, além de renúncia fiscal, ou seja, uma postergação fiscal, renúncia fiscal momentânea, ele terá que injetar recursos, porque o mercado financeiro assim não o faz. O mercado financeiro não tem essa preocupação e ele não está para as questões sociais, né? Justamente ele atende aos interesses de investidores, e é um interesse legítimo e deve ser respeitado. Então, compete ao nosso curador das nossas finanças, né? Porque o governo nada mais é do que isso, ele é um administrador de toda a nossa riqueza recolhida para ele de maneira compulsória, de maneira obrigatória. Todos temos que pagar impostos. É hora, nestes momentos de modificação da realidade, momentos de uma excepcionalidade nunca antes vivida, e isso nós não estamos falando somente de uma geração XYZ, ou nós estamos falando de uma questão que está sendo muito profunda no mundo inteiro. Mas, olhando para o Brasil, eu tenho certeza que o governo ele tem que ter muita criatividade, ele tem que estar muito sensível, ele tem que estar muito próximo de todas as camadas sociais. A nossa live hoje é com os empresários, mas eu tenho convicção de que o governo ele precisa sustentar a transferência de renda para as pessoas que não têm a mesma condição e mesmo discernimento, porque nós estamos diante de uma questão social que é muito perigosa, muito perigosa. E quanto à possibilidade de números de vítimas, eu acho que o quanto mais nós formos relutantes, o quanto mais criarmos obstáculos para o cumprimento desse autoconfinamento, eu acho que, paradoxalmente, nós estamos potencializando números de vítimas fatais. E de vítimas que, às vezes, podem estar muito próximos de nós. Nós não temos, o que a gente escuta na televisão não são as pessoas que já estão, que são sintomáticas e diagnosticadas, as transmissoras. É exatamente as pessoas assintomáticas e aquelas não diagnosticadas que são hoje a maior preocupação. Exato. Por isso a medida restritiva de liberdade. Então, eu entendo que hoje, se seguirmos os números, né, e o que nós temos de comparativo com o mundo nesse tipo no acompanhamento do corona, o que nós temos de verdade mesmo são suposições. Mas eu acredito, eu honestamente acredito, que a sociedade, que o povo, de uma maneira individual, né? É sempre o que eu digo, né? Nós sermos o protagonista da mudança da sociedade que queremos. Então, é a partir da nossa atitude, a partir da nossa consciência, a partir do que nós podemos fazer individualmente, é que nós vamos ajudar a toda a coletividade. É que nós vamos fazer com que esse corona suma daqui, suma desse planeta o quanto antes. Perfeito. Essa questão dos números, né, que o Fernando área de saúde falando, São Paulo, eles diziam na entrevista que esses números que nós temos ainda, como o Fernando colocou, ainda são fictícios, ainda não são números reais, porque os diagnósticos estão acontecendo. Então, a gente realmente tem que ter essa submissão, realmente se submeter a essa nova regra, essa nova ordem mundial, porque o poder público realmente vai precisar intervir nisso, mas não adianta essas medidas virem de um lado e não virem de outro lado, né? Nós estamos vendo aí, já temos notícias de prefeituras aqui ao redor da nossa região, suspendendo, por exemplo, para a pessoa física, o pagamento do IPTU, adiando, diferindo, né, o recolhimento da parcela parcelas de maio, junho poderão ser pagas em dezembro, taxa de fiscalização, enfim, o recolhimento de ISS, mas não adianta que essas medidas sejam unilaterais, só o governo fazendo, por exemplo, e as pessoas não se resguardando, não se submetendo a essa regra que agora não tem como não ser cumprida.
é necessário que as pessoas repensem, fiquem em casa, trabalhem de casa e reorganizem as empresas nesse sentido, para que a gente consiga superar isso e eliminar essa taxa de transmissão, porque, como o Fernando falou, e a gente vem vendo muito no noticiário, a gente não sabe quem está ou não contaminado. Então, a menor exposição pode ser suficiente para a transmissão, para aquele contágio. Então, é momento de se reorganizar em todos esses sentidos, né? Empresarialmente e pessoalmente dentro da sua casa, com as pessoas com quem a gente convive. Legal. Agora, a maior pergunta dos empresários, existe alguma ferramenta, alguma brecha na CLT para que eles consigam minimizar toda essa perda? Por exemplo, ele consegue antecipar o período de gozo de férias do funcionário, mas sem pagar tudo que precisa pagar, enfim. Existem alguns meios, algumas formas. A CLT, eu acredito que ela não prevê um caos desse, mas a CLT ela prevê algumas coisas para que seja tratada nesse momento, ou vai ter que ser tudo através de medida provisória? Como é que o empresário fica nessa situação? Existe alguma saída? Bom, a primeira saída que eu digo, Sidney, especificamente em direito do trabalho, aquela indicação que eu fiz inicialmente. O empresário ele precisa ter dados nas mãos. E provavelmente ele, para a equação e para a viabilidade dele, ele precise utilizar mais de uma ferramenta de direito do trabalho. Nós estamos aí aguardando, né, e a palavra é bem essa mesmo, aguardar, a reedição ou a publicação de uma nova medida provisória ainda hoje, em substituição à medida provisória que foi promulgada, que foi, na verdade, editada ontem, né? Foi o Executivo, através da sua prerrogativa constitucional, editou a medida provisória 927 com vistas a trazer mais instrumentos para o empresário, trazer mais opções para o empresário tomar decisão. Só que não se trata tão somente de ter ferramentas à mão, ter opções legislativas à mão, sem você ter a informação do seu negócio. Você tem que, nesse momento, ter todas as informações, e aí vamos falar em espécie, de funcionários com férias vencidas, de funcionários com condição, ou se a sua empresa pode estar sujeita a banco de horas, se você pode, enfim, adotar todas as situações passíveis de interrupção ou de suspensão do contrato de trabalho. Mas você só consegue utilizar essas ferramentas se você tiver todas as informações da sua empresa nas suas mãos. Então, nós estamos... É temerário falar agora de medidas pontuais, porque nós, inclusive, nos debruçamos hoje sobre falar dos efeitos dessa MP que foi publicada ontem, domingo, né? Então, já mostra uma rotina absolutamente extraordinária. Só que hoje mesmo, no começo da tarde, veio uma fala do próprio presidente dizendo que revogaria um dos seus principais trechos, né, que fala a respeito da suspensão do contrato de trabalho, né? A suspensão não está sendo instituída por essa norma. Ela está trazendo uma exceção, está trazendo um novo corpo para algo que já existe na CLT, que é a suspensão do contrato de trabalho. Então, é temerário nós falarmos nessa sua live, eu até escrevi um assunto relativo a isso, e hoje nós temos que olhar o dia e a hora que estamos falando, porque a mudança daquilo que estamos orientando pode ser que não valha amanhã, pode ser que não valha daqui 10 minutos. Tudo vai depender de como é que as novas normas virão. Mas certamente virão, certamente. Sim. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas, por exemplo, pelo meu acompanhamento, essa revogação da MP é estritamente por causas políticas,
né? A mídia, eu acho que é muito claro que a mídia é anti-governo, ou grande parte da mídia a nível nacional é anti-governo. Então, essa medida provisória ela é um texto bem complexo, né? E eles pegaram um trecho que de fato afeta o trabalhador, mas não necessariamente de uma forma negativa, se a gente olhar a longo prazo, né? Mas eles posicionam isso e eles criam na sociedade um monstro em cima de um trecho do texto para que a sociedade vá em cima e comece a criticar e comece a falar. Isso vai de acordo até com o começo da sua fala, Fernando, que não é o momento para a gente ter esse tipo de discussão política. Né? Não é o momento da gente, poxa, eu quero que o Brasil exploda porque eu não gosto do presidente Bolsonaro, eu quero outra pessoa, o meu presidente é que está lá, então eu torço para tudo dar errado. Não é esse momento. Mas eu enxergo que bastante coisa que vem acontecendo e que, de certa forma, seria positiva, ela deixa de existir por questões políticas, né? Porque a mídia colocou de uma forma diferente. E talvez isso para o governo também ele sirva de exemplo para que, eu não sei, mas ele se posicione de forma oficial também, esclarecendo algumas coisas, né? Porque a imprensa divulgou a medida provisória de uma forma livre, né? Eu, pelo menos, Cid, não acompanhei um posicionamento oficial justificando cada item dessa medida, o porquê, para que a sociedade fique mais calma também, porque já é um momento de caos, já é um momento de informação a todo tempo, a todo lado, informações distorcidas, informações falsas, e aí o governo tenta uma saída para melhorar a situação dos empresários, mas também do funcionário, porque se não tiver esses 4 meses, isso pode ser definitivo. Né? Se eu não tiver esse fôlego, eu posso ter que demitir todo o meu time. E as pessoas elas não enxergam nessa profundidade. A informação ela vem muito rasa, né? E cria um caos mais raso ainda. É uma visão muito clara que eu tenho desse cenário. O Sérgio quer falar alguma coisa? Não, pode falar e eu complemento. Pode ir. Tá. O que eu digo, Sidney, primeiro eu acho que cumpre esclarecer até as pessoas que estão assistindo e prestigiando essa live, essa norma chamada medida provisória, ela tem essa característica de provisoriedade, né? Ela é proposta pelo Poder Executivo, ou seja, pelo presidente, só que ela precisa ser validada na nossa Câmara, né? Tanto no Congresso, né? na Assembleia, e na Câmara dos Deputados e no Senado. E volta para o presidente sancionar. Só que a Câmara não está obrigada a votar da forma que está a medida provisória. Então, acho que cumpre dizer que assim, a medida provisória ela é uma lei por excelência, ela tem vigência imediata, né, de até 120 dias, só que ela precisa ser votada, precisa ser convalidada pelo Poder Legislativo e sancionada novamente pelo Executivo. O que eu digo para você é que eu não vejo explicitamente, muito embora eu respeite a opinião de quem assim pensa, eu não vejo uma certa coloração, ou seja, críticas sobre esta norma em detrimento de oposição ou situação, entendeu? O que o governo está tratando é de algo muito sensível. A relação de trabalho no Brasil é algo muito sensível. Nós temos ainda hoje vigente uma consolidação das leis do trabalho que remonta aos idos de 1940. Então, nós estamos numa realidade social muito diferente, mas com uma legislação muito arcaica. E mais, com um judiciário que já julga as coisas de uma forma já um tanto consolidada, né? De uma maneira quase que pacificada.
E toda vez que se retiram direitos dos trabalhadores, e aí eu acho que existe uma sensibilidade, né, que se mitigam, melhor dizendo, eu vou tirar a expressão retirar, que se mitigam direitos dos funcionários, realmente é temerário, porque, inevitavelmente, ainda que haja a medida provisória, o acolhimento e a votação pelo Legislativo, a confirmação pelo Executivo, pode haver o questionamento da ilegalidade ou da inconstitucionalidade dessa lei. E olhando friamente, nós vemos que tecnicamente, essa lei ela não é uma boa lei. Ela é uma lei que precisa de muitos reparos. Ela tem muito boa vontade. Percebe-se que, quando ele coloca que o objetivo é preservação do emprego e renda, nós estamos falando de algo social, nós não estamos falando de algo jurídico puro e simples. Uhum. Nós não estamos olhando para a ferramenta que vamos utilizar, nós estamos olhando para o alvo, ou seja, para o emprego e renda, para que nós possamos fazer sacrifícios, tanto governo, quanto empresário, quanto trabalhadores. Só que o trabalhador ele é tido como o elo mais fraco em tudo isso. E por isso que a tutela, o bem dele, ele recebe sempre uma proteção melhor, um aclaramento sobre isso. E essa suspensão, da forma que foi colocada, essa suspensão não gerava nenhum direito automático do funcionário a ter salário. Era substituído simplesmente o trabalho dele por estudo, por capacitação, mediante uma bolsa que não era salário e que deveria ser tratado livremente entre as partes. Então, isso eu entendo, mesmo não declamando o meu posicionamento político, eu entendo que é um elo fraco. E, assim, existem outros dispositivos. Por isso que a gente, até de maneira prudente, não quer esmiuçar a respeito dessa MP, porque eu entendo que pode ser que o governo não corrija somente isso. Aprimore também outros pontos que são pontos técnicos. Mais uma vez, o governo está inovando em muito pouca coisa dentro dessa norma. Já existem conceitos estabelecidos no mundo jurídico que estão sendo confrontados. E se eles não forem bem tratados, essa norma nasce e morre, entendeu? Então, é importante que o governo tenha calma, realmente consulte a sociedade. Eu acho que consulte principalmente os grandes mestres em direito do trabalho, consulte essas pessoas para que nós possamos ter uma regra jurídica segura e estável, para que não gere insegurança, porque o empresário também, vamos lá, o empresário, nesse momento de tomada de decisão, tudo que ele menos quer é deixar uma briga no judiciário quando acabar esse problema do corona, né? Exatamente. Porque nós vamos passar, a sociedade vai se soerguer com isso. Só que tudo que o empresário não quer é carregar um passivo para depois disso, né? Uma coisa que está sendo construída agora ser resolvida na justiça posteriormente e gerar um prejuízo ainda maior. Entendeu? Então, a contribuição é mais ou menos nesse sentido. Cabe dizer, ainda complementando isso, né, que o Fernando está falando, realmente é momento de rever, de reflexão, de muita conversa, muito diálogo. Esse é um questionamento de uma pessoa física, de uma empregada, vamos dizer assim, de uma trabalhadora, né? E o questionamento dela era no seguinte sentido: eu sei que na minha empresa eu posso trabalhar de home office, mas o meu patrão não me autorizou a fazer isso. Eu vou fazer, será que ele vai me descontar o salário? Será que ele vai me... O que pode acontecer se eu fizer isso? E a recomendação que eu dei para ela foi justamente o contrário, do diálogo, porque não adianta ela simplesmente entender e dizer, olha, eu acho que dá para fazer home office, eu vou fazer e pronto. É momento de absoluta convergência, porque, não obstante as medidas que estão sendo tomadas agora, como o Fernando bem disse, se essas medidas não forem muito claras, muito conversadas entre as partes, isso inevitavelmente vai desaguar depois no judiciário. E a gente sabe, a Justiça do Trabalho, os custos, os ônus de uma demanda trabalhista, hoje em dia, né, com a nova CLT, inclusive para ambas as partes, porque hoje o trabalhador não acessa mais essa justiça de maneira gratuita, como a gente tinha antes, esse conceito, né, da gratuidade, enfim.
Então, tudo isso vai depender de muita convergência das partes, né? E quando o governo coloca essa relativização, eu vou voltar ao começo da explicação que foi dada lá. Os direitos todos, nós estamos passando por um momento de sobrestamento de direitos. Então, o governo, os empresários e os empregados também vão ter que sopesar muito como vão acontecer essas relações, essas determinações, para que isso depois não se torne um problema maior para todas as partes. Para o empregador que não foi capaz de manter o empregado, e aí o passivo que ele, por exemplo, não recolheu das contribuições sociais, etc. Para o empregado que perdeu o seu emprego, e para a solução desse conflito que poderia ter sido resolvido ali interpartes, né, com parcimônia e convergência, desaguar no judiciário para ser decidido por uma terceira pessoa que não participou daquela relação, que é o juiz. E aí é uma decisão que, para reforma, etc., tem os procedimentos específicos para isso dentro de um processo trabalhista. Então, é momento realmente de convergência, de sopesar e de buscar melhor alinhamento para todas as partes, e o governo necessariamente vai ter que fazer isso. Então, a gente também ir a fundo nessa MP, a gente não sabe o que vai ser alterado, eu havia até comentado, a gente não sabe se vai ser completamente revogado esse artigo 18 da MP, ou se ele vai ser revogado em partes, ou se eles vão, enfim, qual vai ser o tratamento dado a isso, se vai ser apenas a esse artigo ou a outros tantos, porque ao passo que o empregador não consegue fazer frente aos salários, devido à queda, por exemplo, das suas entradas, o empregado, por outro lado, depende também daquele salário. E o que é pior, uma suspensão desse contrato ou uma demissão imediata, porque o empregador já está vendo que não vai conseguir manter aquele empregado. Então, é momento de muita calma, de muita reflexão e pensamento conjunto, porque se houver o individualismo, as consequências vão ser mais caras e mais sérias para todas as partes. Legal. Bom, bacana, chegamos acho que 1 hora de live aí, deu um bate-papo bem legal. Estamos testando, na verdade, né, essas tecnologias, né, eu acho que é importante isso, a sociedade, ela carece, né, de um bate-papo rico, com informações concretas. Acredito que essa seja a primeira de algumas que possamos fazer aí ao longo desse período, porque essa atualização ela é constante. Quero falar para todo mundo que está assistindo que o escritório FMAA está desenvolvendo cartilhas, enfim, atualizando também os clientes nesse sentido, nesse momento de coronavírus, né? Essas informações de tudo que a gente bateu papo nessa live, nós já temos no site do FMAA uma pequena cartilha falando um pouquinho sobre isso. Então, quem quiser assistir, quem quiser ler, né, ter uma leitura bem rica, entra no site fmaa.com.br e esse material tem lá um PDF à disposição. E tenho certeza que vocês continuam produzindo novos materiais para atualizar todo mundo nesse período, né, com essa informação jurídica, enfim, acredito que a palavra seja essa, né, meio que tentar, junto com os empresários, junto com os empreendedores, achar uma luz para que a gente passe esse momento de uma forma mais branda possível. Né? É claro, é líquido que vão existir problemas, e esses problemas eles vão levar um tempo para serem sanados, mas se a gente trabalhar com inteligência, com as ferramentas adequadas, entendendo o momento, né, acredito que vamos enxergar nessa próxima semana. Na verdade, na segunda semana de abril, a gente já vai ter também uma informação um pouco mais clara da doença, né, esse crescimento dela. Eu acho que qualquer diagnóstico hoje é precoce, mas mesmo que nós não podemos diagnosticar, nós temos que estar atentos, né, sensíveis a todas essas mudanças, sensíveis a todas essas informações, para que a gente já se prepare, né? Se estávamos com o pezinho atrás
de tudo isso, acho que é o momento de correr e tentar ficar com o pezinho à frente para a gente se blindar e tentar se preparar para que o dano seja o menor possível. É isso aí, é realmente a união de esforços e o trabalho de todo mundo, né? Todo mundo com o mesmo objetivo. Tenho certeza que a gente vai conseguir passar por isso da melhor maneira possível, enfrentando a realidade, sendo realista, sem né, maquiar a nossa realidade aí. Vai exigir de todo mundo, já está exigindo em verdade, mas com resignação e muito trabalho a gente vai conseguir chegar lá. Perfeito. Fernando? Sidney, a gente quer agradecer muito, né, essa oportunidade. Para nós também, esse novo normal está chegando de mansinho, né? Não é muito comum para nós não estar junto com o nosso time, né? Estar com as pessoas que fazem o nosso milagre acontecer diariamente. Mas se eu puder gastar mais um minuto da atenção de todos, o que eu gostaria era de deixar 7 medidas que o empresário deva se preocupar para que ele faça um checkpoint do cumprimento de todas essas medidas. Porque uma coisa nós aprendemos aí ao longo de quase 18 anos de advocacia: cuidar de empresários e de empresas, e nas mais diversas áreas. Então, ao longo da minha fala em especial e da fala do Sérgio, logicamente, eu disse que eu estava um tanto pessimista, né, que nós ainda levaríamos um tempo, né, com relação ao amadurecimento de tudo isso, para que o corona fique para trás. Então, realmente, o que nós cremos, e aí o empresário tem que ter consciência e essa absorção, por mais que possa impactar, mas é importante ter um senso de realidade e expectativa, é de que a solução total ela pode perdurar um pouquinho mais. Ela pode não vir na velocidade otimista ou da necessidade do empresário. E que pode ser que a solução também seja muito dura. Tá? Ela pode não ser uma solução que de repente, seja muito confortável de tomar. Também temos certeza e convicção de que não é somente uma medida tomada pelo empresário, tudo se transforma. Temos certeza que várias medidas deverão ser tomadas em várias frentes do direito e do próprio negócio do empresário, né? Essa reinvenção compete ao empresário principalmente. O empresário, isso em terceiro termo, o empresário ele tem que ter a empresa na mão dele, ele tem que ter informações confiáveis para a tomada de decisão, ainda que a decisão seja muito difícil. A nossa quarta indicação é que o empresário trace estratégias de curto prazo neste momento. Faça a programação da sua semana. Não estou dizendo e não estamos recomendando para que ele abandone o planejamento de curto prazo ou um pouquinho maior ou de médio prazo em detrimento deste. Mas os cenários estão tão instáveis que a recomendação é: faça um planejamento semanal, mas faça também a checagem desse planejamento até em tempos menores. É muito importante fazer correção de rota e aferição como é que as coisas estão evoluindo. Então, não esperem fechar o mês de abril para entender sobre as necessidades e sobre os atos que devem ser praticados. Nós recomendamos também como quinta situação, como quinta indicação, melhor dizendo, que o empresário se cerque de bons conselheiros, de preferência pessoas técnicas, de confiança, porque é necessário o apoio nessa travessia. É necessário um apoio especializado de quem pode olhar o negócio de fora, para quem pode, principalmente, isento de paixões, isento de qualquer mistura dentro da decisão, amparar. Eu entendo que é muito importante o empresário estar cercado de bons conselheiros, contadores, advogados. É muito importante ainda, como sexta indicação, que o empresário tenha muito clara as suas possibilidades jurídicas, especialmente as medidas mais drásticas que ele deve adotar. Ele tem que ter conhecimento das ferramentas jurídicas que estão disponíveis. Eu digo que elas estão sempre na prateleira.
não servem para ser utilizadas em toda e qualquer circunstância, mas é importante que ele, tendo a informação do negócio e a informação jurídica colocada, ele saiba se isso é pertinente ou não, se está na hora de tomar essa decisão ou não. E, por último, sempre fechando com a esperança. Eu participei de uma palestra recentemente em que o palestrante dizia: qualquer momento de dificuldade, não esquente. É somente um momento, é somente uma gripe. Ela vai passar. Ela deixará, sim, todas as lições que devem ser adquiridas por todas as pessoas, empresários inclusive. Mas compete ao empresário, que é a mola mestre da economia, especialmente ao micro, pequeno e o médio, perseverar, lutar. Nós vamos sair dessa maiores e melhores. Mas certamente não é somente terceirizando a responsabilidade ou esperando que a mágica aconteça. Mais uma vez, nós somos convocados à superação. E o brasileiro está bem acostumado com isso. Agradeço demais, Sidney. Agradeço demais a oportunidade. Eu que agradeço, Fernando, Sérgio, bate-papo riquíssimo. Obrigado. Riquíssimo. Foi meio em cima da hora e tudo mais, mas deu muito certo. Como eu disse, repito, vale a gente, num futuro, fazer outros com assuntos atualizados para que as pessoas elas tenham essa boa informação. Então, quero agradecer demais mesmo. E até a próxima aí, se Deus quiser, a gente vai fazer muito mais. Com certeza. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por abrir as portas aí no nosso escritório. A gente continua à disposição para contribuir sempre com quem precisar nesse momento que a gente sabe que a gente precisa dar as mãos e seguir em frente. Mesmo em home office, o FMA mesmo em home office está na ativa. Estamos aí 1000 por hora, todo vapor. Então, bacana. Grande abraço a todos. Obrigado. Obrigado, gente. Um abraço. Um abraço.